Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você que pensa diferente, você que é estudante, você que gosta de humanas. Sejam todos muito bem-vindos. Continuamos aqui, turma, com a análise do livro do professor Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. E já vamos aí no capítulo 33, Religião Camponesa. Se você caiu de paraquedas aqui, recomendo que dê uma olhadinha na nossa playlist. Lá estão as 32 aulas anteriores. A priori, é uma análise do livro que estamos fazendo. É uma análise bem detalhada, capítulo a capítulo. Tá? Isso aqui é microhistória, isso aqui é história popular. O contexto é o final da Idade Média, século XV, entre o século XV e o século XVI. É o momento da Reforma e da Contra-Reforma. Esse nosso personagem, o Menóquio, ele está submetido a investigações e interrogatórios do Tribunal da Santa Inquisição. Tá? Então ficamos nisso, para o vídeo não ficar muito longo. E para mais detalhes, né, até o desenrolar da história até aqui, recomendo que você faça essa maratona lá na nossa playlist. Essas aulas podem ajudar muito você que está na graduação, você que está fazendo pesquisa, até mesmo um trabalho escolar, que você esteja fazendo a análise desse livro. Então utilize isso aqui como uma fonte de pesquisa e até mesmo como, sei lá, um audiolivro, né? Enfim, gente, diante de tudo que a gente já viu até aqui, concluímos que por trás dos livros que Menóquio lia, identificamos um código de leitura. E atrás desse código, um estado sólido de cultura oral que, ao menos no caso da cosmogonia, ao qual Menóquio estava inserido, vimos aflorar diretamente toda essa estrutura cultural, social e principalmente a referência oral que Menóquio tinha. Isso junto à sua carga de leitura. Quando foi lançada a suposição de que uma parte dos discursos de Menóquio era um longínquo reflexo de um texto de nível elevadíssimo, como o Trinitatis, não se quis refazer os juízes, os inquisidores, eles não quiseram fazer em sentido contrário o caminho já percorrido, tá? Senão eles poderiam ou afixar ainda mais as suas opiniões de que Menóquio não agia sozinho, ou então de rever ou reverter a sentença. Os eventuais reflexos seriam de qualquer forma considerados como uma tradução em termos de materialismo popular, posteriormente simplificado, né, para os contemporâneos, os conterrâneos de Menóquio, de uma concepção culta cujo componente materialista era muito forte. Que componente era essa? A questão de entender e compreender a divindade divina. Deus, Espírito Santo, a alma, diante das crenças de Menóquio, não existem como substância separada. Existe somente a matéria impregnada de divindade. A mistura dos quatro elementos, né? Mais uma vez, estamos diante da cultura oral. O materialismo de Menóquio, ele era religioso. Uma observação como a que fez sobre Deus, para explicar que esse materialismo dele era religioso, quando ele disse em um dos depoimentos que as escrituras tratava-se de uma traição por parte de quem inventou para enganar as pessoas. Porque se fosse Deus, esse Deus ao qual as escrituras descrevem, ele se mostraria para as pessoas. Era simplesmente a negação do Deus do qual padres e livros falavam. O Deus, ele o via em todas as partes.
O que é esse Deus todo-poderoso além da água, terra, do ar e até mesmo do fogo, né, como ele dizia? Completava em seguida, sempre segundo os testemunhos do padre Andrea Bionima, né, que foi o seu principal delator. Deus e o homem e o mundo, parecia-lhe ligado por uma rede de correspondências reveladoras. Quando ele dizia: acredito que os homens sejam feitos de terra, porém do melhor metal que se possa encontrar. Isso porque se vê que o homem deseja os metais, sobretudo o ouro. São compostos pelos 4 elementos, participam dos 7 planetas. Entretanto, um participa mais de um planeta do que o outro, e um é mais mercurial e jovem, dependendo de ter nascido nesse ou naquele planeta. Nessa imagem, perpassada pelo divino, justifica-se até mesmo as bênçãos dos sacerdotes, porque o demônio costuma entrar nas coisas e ali deixar o veneno, e a água benta pelo sacerdote põe o diabo para fora. Isso são palavras dele, né? Embora acrescenta-se, acredito que todas as águas sejam abençoadas por Deus. Se ele é materialista e ele crê que Deus está em todos os elementos, e um desses elementos é a água, né? E se um leigo soubesse as palavras, valeriam tanto quanto um dos sacerdotes, porque Deus distribui a virtude igualmente para todos os mais, e não mais a um do que o outro. Tratava-se, resumindo, de uma religião camponesa que tinha muito pouco em comum com a que o pároco pregava no púlpito. É verdade que Menóquio se confessava, contudo fora da aldeia, mas se confessava, comungava, sem dúvida ele batizou seus filhos, e apesar disso negava a criação divina. Ele negava a encarnação, ele negava a redenção, negava a eficiência dos sacerdotes no que se refere à salvação. Afirmava que amar a Deus ou amar o próximo era mais importante do que amar a Deus. Acreditava que o mundo inteiro fosse Deus. Então observe que ao mesmo tempo que ele nega, mas o que ele nega é aquilo que a instituição religiosa afirmava ser Deus, porque a religião utilizava esse conhecimento para manipular as pessoas. Só que com toda essa negação, com toda essa estrutura bem formulada, esse conjunto de ideias de completa coerência, né, que ele elaborou, entretanto havia uma falha. E essa falha é a questão alma. E vou deixar esse final como gancho para a nossa próxima aula, tá bom? Então, turma, se você tem acompanhado até aqui, se você chegou até aqui, se essas aulas te interessam, considere se tornar inscrito do canal. Seu like, seus comentários, seu compartilhamento é de suma importância para a preservação, né, dos nossos conteúdos aqui. Já passamos de 300 videoaulas e o intuito é que esse material fique aqui para pesquisa. Então, para que esse canal ele continue existindo, é preciso a sua inscrição, é preciso o seu like, o seu compartilhamento, a sua divulgação, né? E os seus comentários, suas sugestões, para que venhamos a melhorar e a trazer mais conteúdo para cá. Já que estamos aí já para finalizar o conteúdo MEC e para agregar mais conteúdo, estamos fazendo análise de livros. Então, eu acho que suas sugestões seriam também de grande ajuda, tá? Fiquem todos bem e até uma próxima.